Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou o Nolan Robertos e hoje é quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2016. Oi, bom dia para você. Eu sou Lidiane Sayuri e essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. O presidente Michel Temer anunciou que o governo vai liberar o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Temer fez o anúncio em pronunciamento antes de participar de um café da manhã com jornalistas. Não haverá limite para o saque. O trabalhador, se quiser, vai poder sacar todo o valor que tem na conta inativa até dezembro de 2015. Antes, os trabalhadores só podiam movimentar a conta se ficassem 3 anos desempregados. Diante disso, perguntamos: você que tem conta inativa, pretende solicitar o saque do FGTS? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos outros destaques de hoje. Presidente Michel Temer deve anunciar ainda nesta manhã uma proposta de reforma trabalhista que vai ser encaminhada ao Congresso. Violência no interior de São Paulo. O atirador mata 6 pessoas dentro de boate em cidade próxima a Ribeirão Preto. No noticiário internacional, polícia alemã prende 4 suspeitos de conexão com o atentado terrorista em Berlim, que deixou 12 mortos. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Começamos essa edição do Link Record News com a informação de que o governo decidiu autorizar o saque de contas inativas do FGTS. Esse saque não é apenas para pagar dívidas não, viu? É para qualquer uso do dinheiro. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer em um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Essa medida vai permitir que cerca de 10 milhões e 200 mil trabalhadores possam sacar o saldo de suas contas do FGTS. O objetivo, então, é movimentar a economia, já que os saques devem totalizar pouco mais de 30 bilhões de reais. Vamos ver as regras dessa medida. Eu começo fazendo 2 anúncios. Um deles diz respeito ao anúncio do saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isto vai permitir, já fizemos o levantamento, que cerca de 10 milhões e 200 mil trabalhadores possam sacar o saldo de suas contas do FGTS. Os senhores sabem que os trabalhadores alcançados são aqueles que possuem contas no FGTS inativas até 31 de dezembro de 2015. Sabem também que essas contas são geradas quando o empregado deixa um emprego e, eventualmente, vai para outro emprego. Ou seja, a conta anterior torna-se inativa, abre-se uma nova conta do novo emprego e ele só poderá sacar essas verbas todas de eventuais contas inativas ou quando se aposenta, ou então na hipótese de aquisição de moradia própria, né? Então, há restrições, portanto, para o saque do saldo dessas contas, né? Na verdade, eles só podem movimentar essa conta 3 anos se desempregado. Se ficar 3 anos desempregado, é que poderia sacar essas contas. Nós estamos flexibilizando essa exigência, né? Porque o momento que nós vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam, ainda que de forma parcial, uma recomposição da renda do trabalhador. E, portanto, estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, né, possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. E trata-se de um valor que pode alcançar, pelos cálculos, cerca de 30 bilhões de reais, considerando-se o histórico dos saques dessas contas. Agora, eu devo registrar, pelo menos nos levantamentos feitos pelo planejamento, que cerca de 86% das contas não ultrapassam um salário mínimo, né? Mais do que um salário, pouco mais de um salário mínimo. Então, ele saca por inteiro. Não há limite para isso, não é?
Portanto, é uma injeção de recursos que vai movimentar a economia e equivale, também pelos cálculos do planejamento, a cerca de 0,5% do PIB. E sem pôr em risco a própria solidez do FGTS, porque vocês sabem que os valores do FGTS se destinam à habitação popular, saneamento, mobilidade, né? Então, não põe em risco os fundos, o fundo de garantia, as verbas para aplicação nesses setores que estou mencionando, de um lado, e de outro lado permite uma movimentação da economia por um saque de praticamente 30 bilhões ou pouco mais de 30 bilhões de reais. Bom, diante disso, agora a enquete do dia. Você que tem aí a conta inativa, pretende solicitar o saque do FGTS? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente e também participe além de votar. Use para isso a hashtag LinkRecordNews. Utilize também o nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851 para enviar a sua mensagem sobre o assunto. Até a segunda edição do Link Record News, momentos de interatividade até o resultado oficial da enquete para você. A gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque o presidente ainda anunciou também que os juros do cartão de crédito serão reduzidos pela metade. Vocês se recordam que há dias atrás, eu, o ministro Meirelles, o ministro Diogo, anunciamos que haveria uma redução dos juros no cartão de crédito. E, de fato, os últimos estudos revelam que no primeiro trimestre deste ano haverá uma redução de mais da metade dos juros cobrados no cartão de crédito. Em duas hipóteses. Há a hipótese do juro do cartão, que é aquela coisa dos 30 dias, não é? Que é o chamado rotativo, né? Que é o chamado rotativo, onde haverá esta redução de mais da metade do que hoje se cobra. E, em segundo lugar, 30 dias após, é isso que está sendo imaginado, haverá um parcelamento daqueles que não pagaram, e este parcelamento ainda receberá juros inferiores a menos da metade. Quer dizer, menos da metade, menos daquela metade, digamos, que é para o chamado rotativo. Bom, então daqui a pouco às 11h30, Temer vai anunciar as bases da modernização trabalhista e você acompanha, claro, aqui no Link Record News. Enquanto isso, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir você vai ver a análise dessas medidas anunciadas por Michel Temer. Continue com a gente, até já. Agora 11h30, Link Record News de volta na sua tela. De volta com o assunto agora sobre economia, porque o Banco Central estimou um comportamento melhor da inflação em 2016 e 2017. A inflação deve retornar para o limite do sistema de metas. Só que o Banco Central também afirmou que a economia brasileira terá um encolhimento maior neste ano e uma recuperação mais contida no próximo ano. O relatório de inflação do quarto trimestre divulgado hoje mostra que o Produto Interno Bruto PIB terá um tombo de 3,4% neste ano, com pior em relação à previsão anterior feita em setembro, que era de um recuo de 3,3%. Bom, se confirmado esse cenário, será a segunda retração seguida da economia brasileira, que já despencou 3,8% no ano passado. Foi a maior queda em 25 anos. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, portanto, admitiu que a economia vai sim demorar mais para voltar a crescer. E também mostrou insatisfação com a Câmara dos Deputados por aprovar uma medida contrária aos interesses do governo. O ministro da Fazenda criticou o projeto da renegociação da dívida dos estados aprovado pela Câmara. Henrique Meirelles ressaltou que caberá à pasta dar o sinal verde aos acordos com os governadores. As reformas foram apontadas como prioridade para 2017. Meirelles considera as mudanças na Previdência, entre elas a idade mínima de 65 anos para os trabalhadores se aposentarem, como fundamentais para o controle dos gastos públicos. O ministro da Fazenda defende a reforma trabalhista e a discussão sobre a terceirização da mão de obra.
O ministro voltou a criticar o que chamou de medidas mágicas adotadas no passado e não arriscou previsões exatas sobre a retomada do crescimento econômico. Existe sim uma boa possibilidade do número do primeiro trimestre de 2017 já ser positivo, mas nós não estamos necessariamente contando com isso. A nossa previsão é que, se tomarmos o último trimestre de 2017 sobre o último trimestre de 2016, será um crescimento importante, acima de 2%. Esse economista alerta para uma recessão a longo prazo. Na realidade, uma série de circunstâncias do próprio contexto interno e externo que foram empurrando o Brasil a esse quadro recessivo. Então, a perspectiva que me parece a mais provável é de que, na realidade, nós tenhamos um período longo, muito longo, talvez o mais longo de recessão, né, das últimas décadas. Bom, e para falar mais sobre medidas anunciadas na área econômica, vamos conversar agora ao vivo por telefone com o diretor da Ordem dos Economistas do Brasil, o economista Eduardo Velho. Eduardo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Bom, nós vimos aí várias mudanças sendo anunciadas, inclusive a do FGTS, o ministro dizendo que a economia vai demorar sim para se recuperar. Diante desse impacto da notícia do FGTS, muitas pessoas endividadas nesse momento, e será possível então o resgate, aí o saque ilimitado do valor do FGTS, obedecendo algumas regras. Como é que o senhor vê isso? É uma medida que, por exemplo, alivia esse momento de crise, mas depois pode representar uma consequência mais dura para o empregado? Como o senhor analisa? Bem, eu acho que a medida é positiva, ela tem a ideia de você reduzir o grau de endividamento das famílias, principalmente do setor privado, ou seja, dos consumidores, que ainda sofrem um pouco de juros ainda muito elevados ainda, estão em processo de queda, mas os juros ainda estão elevados, em reais. Agora, a medida também depende muito do comportamento do consumidor. Se você também paga a sua dívida, com o dívida do FGTS, aí a pessoa, beleza, reduzi minha dívida e cria uma nova dívida, ou seja, nova dívida para o consumo desenfreado, isso pode ser ruim, entendeu? Então, eu acredito, acho que o consumidor aprende aí com as medidas. Eu acho que a ideia é positiva, eu acho que suaviza um pouco esse impacto aí do juros ainda elevados na ponta do consumidor, na área de crédito, não na taxa Selic, né? As taxas de juros são muito mais elevadas na taxa de crédito. Então, eu acho que a medida é positiva. Agora, ela não é suficiente, claramente, para retomar o crescimento de forma abrupta, a tal ponto que você vê até o próprio Banco Central e o próprio governo, eles estão bem convergentes, bem alinhados e bem realistas que o crescimento vai ser baixo ano que vem ainda. Né? Quer dizer, o Banco Central hoje divulgou o relatório de inflação hoje, projetando um crescimento de 0,8%. Inclusive, eu acho que as projeções estão muito mais hoje alinhadas e consistentes do que o governo anterior, que sempre projetava alta expansão, inflação represada, enquanto a situação financeira e fiscal dos estados e municípios cada dia eram piores. Né? Agora, esse tipo de medida, o senhor acredita que pode incentivar novas empresas a investirem aqui no nosso país? A gente vê que o governo está, de certa maneira, se movimentando no que diz respeito à economia. Exatamente. Essas medidas da Fazenda e do Banco Central, elas mexem, diferentemente do governo anterior, com o lado da oferta. Ou seja, o objetivo é dar mais liquidez ao comerciante, seja pequeno, médio, grande, ter mais crédito disponível do BNDES para pulverizar o crédito nisso, você ter um prazo menor que as operadoras paguem às lojistas em relação aos pagamentos do cartão de crédito, ou seja, reduzir custos. Reduzir custos é sinal de estimular o aumento da oferta e reduzir a inflação. Agora, obviamente que esse impacto dessas medidas, né, a regularização de débitos fiscais também, a criação da letra imobiliária garantida para estimular o mercado imobiliário e ter mais uma fonte de captação para bancos médios, por exemplo, são todas positivas. Só que são medidas com impacto a médio prazo, mas são positivas, importantes. Elas realmente têm um impacto a médio prazo. Mas eu vejo claramente que nós herdamos realmente uma herança ruim. Quer dizer, lembramos que esse governo tomou posse, na verdade, no final de maio, praticamente, né? Então, já houve um grande resultado, que foi a queda do juro real no mercado. A expectativa de inflação hoje, que estava na casa de 6, 7% para 2017, no início desse ano, já está quase 4,5%. Então, houve uma mudança na gestão macroeconômica que cria um ambiente de negócio importante para o investimento,
os juros vão cair realmente mais de forma intensa a partir de janeiro e, consequentemente, isso vai ser uma variável fundamental para que haja crescimento e investimento e um leve crescimento positivo em 2017. Eduardo, por outro lado, nós havíamos aqui debatido essa questão da liberação do fundo de garantia, o saque, supondo que uma pessoa hoje tenha realmente uma quantia para ser sacada ali do fundo de garantia, deve no mercado aí em dívidas, por exemplo, R$15 mil. As instituições financeiras estão realmente abertas à negociação e fazem até com que esse valor seja reduzido caso a pessoa tenha aquele dinheiro ali em espécie para quitar a dívida. Por exemplo, se essa pessoa deve 15 e agora tem a possibilidade de resgatar mais que essa quantia no fundo de garantia, será que essa negociação não pode ser prejudicada, uma vez que a instituição financeira saiba, então, da possibilidade de recursos do endividado? Você tocou num ponto importante. Isso não é um problema para mim, teria dos jogos. Como você já sabe que a pessoa vai ter uma disponibilidade maior de recursos, utilizando o FGTS para pagar a dívida, eu não precisaria, claramente, o banco, o personagem do banco, reduzir, negociar um valor muito menor da dívida para ele pagar. Claramente, você tem razão, acho que isso pode acontecer. Agora, a medida em si, temos que olhar isso de forma pontual, essa análise é individual. Agora, se olhar em termos agregados, com certeza, essa utilização do FGTS, ela é boa no seguinte sentido. Hoje, atualmente, a remuneração do FGTS é muito abaixo das taxas do mercado. Quer dizer, o consumidor, em termos comparativos com outras aplicações financeiras, ele deixa de ganhar dinheiro. Então, ele perde dinheiro, na verdade. Então, ele está utilizando um dinheiro que está à vista ali para ele ali, disponível para ele para pagar uma dívida que é cara. Só ele ser feita a substituição, ou pelo menos a indução de utilização desse dinheiro que está disponível para pagar uma dívida cara e reduzir, isso já é positivo para a economia, a minha avaliação. Agora, com certeza, você tem razão. Pode ser que alguns bancos, aí precisa ter também uma fiscalização, uma boa regulamentação também do Banco Central, que alguns bancos vão, não vou mais reduzir mais a nossa negociação da dívida, porque eu já sei que aquele consumidor, aquele indivíduo vai ter mais dinheiro para pagar. Então, vamos manter o valor da dívida igual. Concordo com você, isso pode acontecer, mas eu acho uma coisa bem pontual. Agora, Eduardo, só para a gente encerrar, agora, de repente, aquele trabalhador que não tem a dívida, tá, de repente, um grande milagre aí na nossa economia aqui do nosso país, de repente eu não tenho dívida, eu devo sacar esse dinheiro, resgatá-lo e aplicar em outro lugar? Qual que é a dica que você dá para esse trabalhador, Eduardo? Olha, a minha sugestão é o seguinte: se você tem uma postergação de crescimento, como é que está claro, né, após o resultado fraco do terceiro trimestre, as previsões para 2017, o ideal é você não criar dívida. É você ser bem cauteloso no seu orçamento, priorizar gastos essenciais, claramente, alimentação, escola, manutenção da casa e claramente, tentar fazer alguma poupança, né, com boas aplicações. Então, nesse sentido, indo aos bancos de varejo, o cara que tem uma conta corrente num banco grande de varejo, hoje tem aplicações bem interessantes. Se você considerar que o juro nominal do Brasil vai cair ano que vem para uma faixa de 10%, por exemplo, 10,25%, 10% ao ano, você pegando uma aplicação pré-fixada, você ainda vai garantir um juro real bem interessante para essa pessoa. Então, o meu conselho é ir no seu gerente, fazer esse conselho. A probabilidade de elevação do juro no Brasil é muito baixa. Eu acho que o Brasil está com um sucesso bom na parte de inflação, claramente a custa de baixo crescimento, mas a minha sugestão é que o consumidor mantenha ainda um consumo cauteloso, porque realmente a recuperação está mais postergada para meados do segundo trimestre, mas com mais clareza no segundo semestre de 2017. Tá certo. A gente conversou agora com o economista Eduardo Velho. Eduardo, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Link Record News. Obrigado, um abraço. Outro. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Você vai ver a seguir: chuva causa estragos em São Paulo. E ainda, homem mata 6 em boate no interior de São Paulo. A gente vai para o intervalo agora, 11 horas 41 minutos. A gente volta daqui a pouco. Você está no Link Record News, 11 horas 45 minutos, pelo horário brasileiro de verão. E é hora de tirar suas dúvidas, nossas dúvidas também sobre a língua portuguesa. E para isso a gente recebe aqui o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Rodrigo, muito bom dia para você. Bom dia, Nola. Bom dia, Lidiane. Bom dia aos telespectadores.
E hoje, aqui na língua portuguesa, aqui no nosso quadro Na Ponta da Língua, eu já inicio tirando dúvida dos telespectadores. Aliás, só peço essa licença para agradecer nas mídias sociais, principalmente no Facebook, aqui da Record News, o pessoal curtindo bastante, compartilhando, mandando dúvida, estou muito satisfeito. Continuem mandando as dúvidas que eu vou selecionando as que aparecem mais para que a gente possa sanar aqui, conversar e abrir esse diálogo com todo mundo, né? Dúvidas, né, na verdade? Dúvidas no plural, né? Dúvidas no plural. Quem mandou foi o Vitor Balan, né? Ele mandou umas mensagens para mim, dizendo até tem dificuldade na hora de escrever, etc. E aí o Vitor Balan perguntou para mim, professor, mas aí eu tenho, por exemplo, a palavra mão, e aí o plural é mãos, eu tenho a palavra pão, o plural é pães, eu tenho a palavra leão, o plural é leões. Poxa vida, essa língua portuguesa aí é muito chata, né? Eu falei, então, é que a explicação que faz a língua ficar legal, pelo menos do meu ponto de vista. Aí eu trouxe aqui uma ilustração, se a gente puder aqui junto falar, por exemplo, mãos, né? Mãos, o nosso plural, que a gente conhece como plural mãos, ele vem do acusativo latino. Quer ver? Dá uma olhada. Então, no latim era manus, conforme está aqui para vocês a primeira forma. Não é à toa que, por exemplo, um trabalho escrito à mão a gente chama de manuscrito ou manual, certo? Esse manus, esse N que você está vendo, ele parou de ser escrito pelas pessoas. E quem descobriu isso foram os copistas. Eles começaram a pegar algumas transcrições e cadê aquele N? Sabe como hoje, por exemplo, a gente pega na internet o verbo falar, o verbo fazer, e você encontra o pessoal suprimindo aquele R final? Falar, fazer, comer. Então tem essa supressão. E os copistas notaram que tinha essa supressão do N. Não usavam mais o N. O que eles fizeram? Colocaram o N em cima do A para mostrar, olha, o N não está aqui, mas era para ele estar. Tanto que o que a gente conhece como tio não é nem sinal gráfico. Né? Tem muita gramática que o tio não entra como sinal gráfico. Ele é só uma nasalização, ou seja, o som que vem por meio da questão nasal. E aí eles colocaram esse tio em cima do A para dizer que tinha um N aí que alguém tirou. E aí, por conta da convenção, aí sim, em português, esse U aqui, para não ficar tônico e ficar maus, a gente coloca o O para conservar a sílaba e fica mãos. Se a gente olhar de baixo, panes, pela mesma lógica, não é à toa que uma padaria também é conhecida por panificadora, certo? Então, vem panes, começaram a não usar mais esse N, os copistas foram lá, colocaram o N em cima do A, virou tio, nasalização, pães, né? Leones, não é à toa que alguém do signo de leão, se acredita nessa questão, obviamente, é leonino, não é isso? A mesma coisa aconteceu, leões, não grafavam o N, os copistas colocaram em cima do O para dizer que alguém estava errando e ficou leões. Então, veja, quando você entende, eu falo isso desde o primeiro dia que a gente veio aqui para iniciar esse diálogo sobre língua portuguesa. Quando você entende o português, ele fica legal, ele fica assim, as pessoas falam, ah, bom, agora eu entendi. Não é aquela coisa, sabe, Nola, que o professor fala assim, olha, é assim porque é, e você decora, né? Porque assim acabou. Aí fica ruim, porque o aluno não tem a vivência das questões. E você vê que com uma explicação dessa fica bem simples. Nasalização é o som que sai do nariz. Se alguém quiser em casa, se você, na hora que você falar não, quando você pega bem a sílaba N, se você põe a mão aqui, você vai perceber que o seu nariz assopra, ó. Não. Seu nariz tem a nasalização, a Lidiane já fez. Tem a nasalização. Então, essa nasalização nada mais é o tio do que a letra N, que foi suprimida por conta do uso, e aí subiu e virou o tio. E é muito legal você identificar esse caminho histórico da língua portuguesa para explicar. Quer saber das coisas, tem que pesquisar ou mandar pergunta para o Rodrigo. Pesquisa ou manda pergunta que a gente aqui responde. O mais legal é a gente sempre fazer com que as pessoas entendam o português, olhem uma explicação coerente e falem assim, agora eu entendi que não é um professor de português chato que falou assim, bota o plural diferente um do outro para fazer pegadinha. Não, tem uma explicação etimológica, isso da história da língua é muito importante. Bacana, Rodrigo. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Na verdade, agora, a semana que vem, eu sei que você volta. Sim. Mas a gente aproveita, então, já para se despedir de você, verdade, porque estamos no plantão, né? Estamos no plantão. É verdade. Semana que vem, os dois já estão na sua folga de Ano Novo. Eu aproveito para desejar um Feliz Natal para todos os telespectadores. Estou à disposição para responder as dúvidas. Ótimo Natal, que realmente você passe um momento muito feliz com a sua família. Terça-feira eu estou aqui de volta. Os dois não estarão, que estarão de folga, mas com os outros apresentadores aqui para a gente falar de Réveillon, algumas palavras específicas, alguns doces, algumas coisas da ceia de Ano Novo. A gente fala na terça-feira. Feliz Natal para todo mundo. Valeu, Rodrigo. Feliz Natal. Até ano que vem, então. Feliz Natal, Feliz Natal. Até ano que vem, Rodrigo.
Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. Hoje a pergunta é sobre a questão do fundo de garantia, que vai ter o saque permitido, liberado, para que o trabalhador utilize da forma que lhe for conveniente. Perguntamos se você que tem, então, o dinheiro numa conta inativa, é dessa conta inativa que os trabalhadores poderão sacar. Então, se você tiver essa conta inativa, se você tem, você pretende sacar esse dinheiro? Hashtag Link Record News para votar e participar com a sua opinião pelas redes sociais, ou ainda faça isso utilizando o nosso WhatsApp. O número é muito fácil. O número é muito fácil, vai aparecer agora na sua tela, 1195307-1851. A gente já tem participação aqui na nossa tela, a gente vai dar uma olhadinha então. Quem que mandou e de onde? Vamos ver. O Cláudio Roberto mandou de Santana de Parnaíba, aqui pertinho, Grande São Paulo. Vou retirar dinheiro, sim, e pagar minhas dívidas. Estou com meu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito. É difícil encontrar emprego com o nome restrito. Tá aí, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação e boa sorte que você consiga quitar todas as suas dívidas. O Vinícius de Carapicuíba, São Paulo, compartilha o seguinte: ótimo. Parabéns ao presidente Temer. Realmente o dinheiro do trabalhador é suado. Obrigada, Vinícius, pela mensagem. Vamos ver, mais uma. O Fernando Bryant, de São Paulo, capital. Sim, vou sacar tudo e aplicar onde render mais e onde eu possa resgatar quando eu bem quiser. Tá aí, bela opinião. Pelo jeito ele não tem dívida, não vai usar para pagar a dívida, mas vai utilizá-lo para render mais esse dinheiro. Boa sorte. Muito bem, agora tem Edgley Silva, de São Paulo, capital. Vejo essa medida do saque do FGTS como uma opção para que todos possam pagar suas contas. Tá aí, Edgley, obrigada pela mensagem, pela participação. Faça como eles, então. Registre aqui na programação da Record News o que você pensa sobre o assunto e vote também até a segunda edição, o resultado oficial da enquete para você. Bom, a gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque um homem matou 6 pessoas dentro de uma boate em Jaboticabal, perto de Ribeirão Preto. Um rapaz e o suspeito da morte dessas 6 pessoas dentro da boate. O motivo teria sido um desentendimento com o empresário Anderson Ricardo Montedor, de 37 anos, que aparece nessas fotos e foi morto. As outras vítimas são a dona do estabelecimento, Leonilda Lucindo, de 72 anos, 2 funcionários, 2 clientes, Maria Lúcia do Carmo Alvarenga e Dione da Silva Lima. O suspeito é o William Roberto Ferreira Costa, de 27 anos. Ele fugiu por um canavial e está sendo procurado. Agora a gente muda completamente de assunto e fala do primeiro dia de verão, que foi de muita chuva na Grande São Paulo, depois de um calor de mais de 30 graus. Caiu granizo, árvores foram derrubadas e parte do teto de um shopping desabou. O cliente do shopping grava a água da chuva caindo do teto e, quando menos se espera, parte da estrutura vem abaixo. Fora dali, o motorista enfrentou um fim de tarde difícil. Em vários pontos da cidade, ruas se transformaram em córregos. E alguns que não tiveram paciência para esperar a água baixar ficaram ilhados. Carros com água pela metade era cena comum. Mas em meio ao caos, um gesto de solidariedade. Repare neste homem sem camisa. Ele sai do posto de combustível e entra na área alagada. Ele anda devagar com água até a altura do joelho. Em seguida, volta e avisa ao motoqueiro que ele pode seguir viagem. O motoqueiro então vai embora. Em seguida, é a vez do motorista do caminhão. Durante a chuva, 15 pontos da cidade ficaram intransitáveis e 14 árvores caíram. Em um dos casos, um motorista ficou ferido. A árvore de grande porte caiu em cima do carro dele. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Pessoal, próximo sempre à parede, não encosta no muro e nem na árvore. Tá. No trânsito, uma fila de carros se formou esperando a água baixar. Quem dependia dos trens também ficou parado. A água cobriu os trilhos e parou algumas composições. Na Zona Sul, teve granizo também e o gelo ficou acumulado. E o paulistano já começa a se preparar. Os meteorologistas preveem novas pancadas de chuva nesta quinta-feira. Bom, a época de grandes enchentes na capital já está chegando. Aliás, estamos vivendo aí situações que mostram isso. No verão, as chuvas fortes deixam as ruas completamente alagadas e os carros, infelizmente, encobertos. Exatamente como a gente viu na reportagem. Para que os motoristas não sejam pegos aí de surpresa, os pontos com maiores riscos foram sinalizados. Mas quem não vê a placa e deixa o carro estacionado pode ter prejuízo.
Junto com o verão, vêm as tempestades e cenas como esta. A água toma conta do asfalto, encobre carros e espalha prejuízos. Janete sabe bem disso. Ela levou o marido para uma consulta médica e estacionou próximo ao Parque do Ibirapuera. E, de repente, veio aquela tempestade incrível, uma tromba d'água incrível. E aí eu fiquei pensando, puxa, eu deixei meu carro lá, será que é perigo? Quando foi buscar o carro, comprado 0 quilômetro e que ainda estava novinho, quase não o reconheceu. Eu vi que o carro e outros 5 ou 6 estavam todos cheios de água dentro e as chuvas que passou por cima do capô dos carros e foi uma coisa, foi perda total, né? Menos mal para a Janete que a seguradora pagou o valor do carro, que já não tinha mais conserto. Para minimizar os danos neste verão, a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, mapeou os principais pontos de alagamento na capital. Todos receberam placas educativas de trânsito, indicando que ali é um local sujeito a enchentes. No bairro Perdizes, na Zona Oeste, por exemplo, uma placa ali em cima no poste e a outra um pouco maior na rua Palestra Itália, bem em frente à Arena do Palmeiras. Segundo a CET, o objetivo dessas sinalizações é alertar para o risco de alagamento antes que o motorista estacione o carro nesses locais. E quando a chuva é mais intensa, as equipes se deslocam para essas áreas e começam a colocar em prática as ações emergenciais. Entre as medidas estão o bloqueio de vias, canalização do tráfego e até a remoção de veículos em situação de risco. 99% das seguradoras oferecem cobertura completa, incluindo a perda total do veículo por alagamento. Mas, de acordo com esta advogada, o seguro não cobre as perdas nos casos em que o carro estava em área de alerta. Se eu parar na frente da placa, sei que está ali uma zona, mesmo que, mas eu parei o carro 8 horas da manhã e começou a chover 5 horas da tarde. A seguradora tem como falar que você agravou o risco por ter parado na frente da placa. O motorista que tentar passar pelo alagamento também não terá direito ao seguro por ter contribuído para o risco, mas cabe à seguradora provar que o motorista foi imprudente. Quem não tiver seguro pode pedir indenização à prefeitura, mesmo nos locais onde existem os avisos. A administração pública ela tem responsabilidade objetiva aí pelos danos causados, porque ela é responsável não só pela estrutura da rua, como também pela manutenção desse sistema de escoamento da água. Só que vamos lembrar que não basta só entrar com a ação. A pessoa que tiver sido vítima de uma enchente e não tiver seguro, ela vai ter que fazer um boletim de ocorrência, ela vai ter que verificar a internet, jornal impresso, notícias daquele dia que houve uma enchente e, principalmente, demonstrar que aquela área é passível de enchente com uma periodicidade. Este comerciante de Perdizes já perdeu as contas de quantas vezes o bar foi invadido pela água. Ele conta que os alagamentos diminuíram nos últimos anos, mas ainda lembra dos diversos carros que passavam pela rua boiando. Os carros subiam um em cima do outro, paravam no lado da rua e caçamba cheia de lixo descia direto aqui. Várias vezes foi passado. Janete acredita que as placas vão fazer os motoristas pensarem 2 vezes antes de estacionar nas áreas de risco. Ela agora está alerta e, mais ainda, sempre confere a previsão do tempo antes de sair de casa. Agora em diante, quando chove, eu já procuro nem sair, só se for preciso. E se não for tão necessário, eu nem saio de casa, é o melhor, né? Ela faz muito bem, mas às vezes aí na rotina, no dia a dia, muitas pessoas trabalham, se deslocam aí com os veículos e aí, na verdade, não conseguem deixar de frequentar áreas atingidas por alagamentos. Mas fique bem atento, a previsão para essa estação realmente é de menos calor em relação ao ano passado, porque estamos passando pela influência da Laninha e com muito mais chuva. Então, já se antecipe, evite realmente trafegar por essas regiões, até porque não só o carro pode ser perdido, mas a sua vida também, né? Há muitos perigos ali embutidos nessas enchentes. Exatamente, muito perigoso. O que me impressiona, Lidiane, é que todo ano chove, todo ano tem alagamento e a gente não vê as prefeituras, os governos, né, tomando medidas para que isso não aconteça, porque
culpa do alagamento não é exatamente da chuva, né? A chuva vem sempre. A culpa é da infraestrutura, né? Da infraestrutura, das pessoas também que não têm educação, muitas vezes jogam lixo ali nas ruas, entopem bueiros e aí nessa época todo mundo acaba sofrendo. Mas não seja imprudente, viu? Uma possibilidade de alagamento, não tente invadir aí, seguir com um veículo. Você pode colocar a sua vida de outras pessoas também em risco, um risco que poderia ser completamente evitado. Bom, e a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui com o link Record News, agora no momento, para falar sobre a saúde bucal. Nós estamos aqui mais uma vez com a participação do dentista Dr. Flávio Farias, que toda semana vem respondendo as questões aí com relação à saúde da nossa boca, para todo mundo ficar assim, ó, com um sorriso como o dele, sempre perfeito. Não, doutor? Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a vocês. Doutor. Doutor, as pessoas têm muita curiosidade também e talvez não saibam muito como deve ser a higiene da escova de dente, que a gente utiliza sempre algumas vezes por dia. Como a gente deve guardá-la e higienizá-la antes de colocá-la ali no cantinho? Então, na realidade, quando a gente está falando de escova de dente, o que é muito importante. Primeiro, vamos só falar assim, o que é uma escova de dente boa? É uma escova que seja lisa no seu cabo, para não ter problema de impacção de sujidades nela. Tem uma leve angulação e a cabeça pequena. Então, a cabeça da escova, ela sempre tem que ser pequenininha e ultra macia. A indicação principal é que as cerdas sejam sempre muito macias. Por quê? Porque dessa forma elas conseguem atingir todos os espaços da boca, diferente das cerdas duras, que elas acabam machucando muito a boca. E como que você cuida da escova de dente? É muito importante saber cuidar da escova de dente. Tempo de vida útil de uma escova vai variar. Varia da forma que ela é utilizada. Então, tem pessoas, pela Organização Mundial da Saúde, de 3 a 4 meses é o tempo máximo, mas isso acaba sendo um certo exagero. A partir do momento que as cerdas se abrem e ela fica com alteração na cabeça dela, você já tem que trocar a escova, porque ela vai ter uma dificuldade maior de higienização. A escova de dente, você sempre deixa onde? No copinho, do lado da pia. O problema é que no banheiro nós temos o quê? O vaso sanitário. E, assim, é muito comum as pessoas fazerem o quê? Elas darem a descarga com o vaso aberto. Quando você dá a descarga com o vaso aberto, todo aquele vapor formado de água, mesmo que você não perceba e sinta imediatamente, ele sai do vaso e se espalha pelo banheiro. Então, é muito comum você achar até coliformes fecais na escova. As escovas, o ideal é que elas fiquem numa distância mínima de 1,5 metro do vaso ou até mais. Muitas escovas atualmente, elas são vendidas com essas capinhas protetoras. Então, você pode fechar as escovas com a capinha. O grande coisa, o que acontece? A escova nada mais é do que um meio de cultura bacteriano. Então, a partir do momento que você escovou os dentes, as bactérias da sua boca vão começar a se desenvolver nessa escova. Se eu estiver gripado, doutor, ou com alguma doença, com alguma infecção na boca, eu devo trocar depois dessa escova? Sim. Porque, principalmente, toda aquela colonização bacteriana que você fez na escova naquele momento vai se perpetuar nela. Então, de alguma forma, você tem que sim trocar a escova. Porque você pode permitir que isso se continue. Você continua se recontaminando com aquele tipo bacteriano que você estava na época. As escovas, elas são individuais de qualquer forma. Você não pode ter contato de uma escova para outra. Isso também é muito importante ressaltar. Bom, o senhor falou das cerdas macias. Isso vale tanto para adultos como para crianças também na hora de escolher a melhor opção? Sempre. Cerda dura, ela dá uma falsa impressão do que ela está escovando. Porque, que ela é muito dura. A cerda dura é indicada para quê? Para próteses, para dentaduras, para próteses removíveis, que daí sim elas vão ter uma facilidade de higienização. Agora, quando a gente está falando efetivamente de escova de dentes, a gente tem as escovas de tamanho indicado para crianças e as escovas para adultos. Sempre cabeça pequena e cerdas ultra macias. Porque daí você não vai agredir sua gengiva e nem seu dente. Você não promove a abrasão do esmalte. Então, é importante escovar com uma escova com cerdas ultra macias e com uma maior quantidade de cerdas possíveis na escova. Isso é muito importante. Tá ótimo. Doutor Flávio, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui no Link Record News. E a gente também não vai encontrar com o senhor até o ano que vem. Muito obrigado. Feliz ano novo para o senhor e um ótimo Natal. Para você também. Boas festas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Bom, a gente segue agora com imagens ao vivo de Brasília, onde o presidente Michel Temer anuncia propostas do governo para mudanças na legislação trabalhista. Estou certo de que marcham num caminho de recuperação da nossa economia. Nunca, nem mesmo em 1929, a história não tem idade,
uma crise americana que contaminou o mundo inteiro, o Brasil enfrentou uma crise tão perversa como a que estamos vivendo hoje. 12 milhões de desempregados, comércio no terceiro ano com vendas recessivas. Então, eu acho que é chegado o momento de todos nós nos irmanarmos na busca de um caminho que efetivamente volte o Brasil a tomar a sua posição de um país em desenvolvimento, um país de geração de emprego e renda para toda a nossa população. Em nome do nosso presidente, que não pôde estar aqui hoje, Antônio de Oliveira Santo, eu saúdo as medidas que estão sendo tomadas, que têm por objetivo, certamente, colocar o Brasil nos trilhos, no novo caminho. E eu saúdo e espero que as medidas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, complementares às que serão anunciadas hoje, tenham um bom alvitre, tenham um bom sentido para que a gente encaminhe nessa direção da recuperação do emprego, da renda, enfim, do crescimento nacional. Parabéns pela iniciativa, senhor presidente, senhores ministros. Estamos nessa direção, irmanados, e caminharemos juntos na busca deste caminho. Um grande abraço a todos e vamos nessa direção. Meio-dia, 7 minutos pelo horário brasileiro de verão. Essas são imagens de Brasília, onde o governo anuncia detalhes das medidas para a área trabalhista. Agora há pouco, então, um representante de um sindicato e também das centrais sindicais fazem pronunciamentos antes da oficialização do presidente Michel Temer desse anúncio de propostas. Vamos voltar a acompanhar. Nós, da CSB, não ficamos apreensivos com medidas provisórias na véspera do Natal, quando elas foram discutidas conosco. Nos assusta medidas provisórias que saem sem serem discutidas conosco. Esta tem o nosso apreço, o nosso apoio, vem cauterizar algumas lacunas que nós tínhamos, por exemplo, na organização local do trabalho, regulamentando o artigo 11 da Constituição, remodelando o programa de proteção do emprego, diminuindo a possibilidade de fraude, aumentando o controle, transformando na observação daquilo que é o setor que está com problema e não a empresa especificamente. E nas questões específicas do trabalho, ou seja, vamos negociar banco de horas, vamos negociar horas em itinerário, vamos negociar a redução da jornada para o almoço, a questão das férias, são coisas que cotidianamente negociamos que às vezes não são compreendidas pelo Tribunal Superior do Trabalho em função das leis. E essas vêm nesse sentido. Mas eu destacaria uma primordial, que é o fortalecimento do Ministério do Trabalho no sentido do combate à precarização, ao aumentar o volume das multas, penalizando aqueles que precarizam o trabalho. Portanto, presidente, foi uma honra muito grande estar aqui contigo nesse momento para assinarmos essa medida provisória. Um forte abraço. Você segue acompanhando imagens ao vivo de Brasília. A expectativa é pelo pronunciamento do presidente Michel Temer. Antes disso, então, presidentes e também integrantes, representantes de centrais sindicais fazem o uso da palavra. Todos, até agora, elogiaram as medidas que serão anunciadas e disseram que o objetivo é aumentar a confiança tanto do mundo empresarial, tanto de consumidores e empregadores. E a gente continua acompanhando. Enquanto isso, o Lique Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações direto de Brasília. Até já. Até já. Lique Record News de volta na sua tela, agora 12h e 13 minutos, horário brasileiro de verão. A gente volta agora com o noticiário internacional, porque a polícia da Alemanha ofereceu uma recompensa de até 100 mil euros para quem tiver pistas sobre o suspeito do ataque a uma feira de Natal em Berlim. O chefe da Procuradoria Federal alemã confirmou que 4 pessoas foram detidas para interrogatório por suspeita de conexão ao atentado. Esse é o retrato falado, então, do suposto
criminoso. A polícia identificou e agora oferece, inclusive, recompensa. Essa é a imagem, então, do suspeito por ter protagonizado aí esse atentado em Berlim, numa rua conhecida por muita movimentação, principalmente por vender objetos e decoração natalina. Exatamente, esse suspeito que é tunisiano, de acordo com a polícia alemã. Olha, um vídeo, agora a gente muda de assunto, um vídeo mostra o momento em que um avião cargueiro cai em Puerto Carreno, na Colômbia. Esse é o momento em que o avião, olha só, passa bem perto, quase tocando o solo, tenta levantar voo, mas logo em seguida a gente percebe que termina a pista. Nesse outro ângulo, a gente vê o que acontece. Pouco tempo depois da aeronave passar aí pela imagem, olha só, ela perde altitude rapidamente e aí sim acaba promovendo a explosão. Infelizmente, das 6 pessoas que estavam a bordo, apenas uma sobreviveu. Um novo documento tenta alertar o Senado sobre a violação do regimento interno na aprovação da nova lei de telecomunicações. O motivo da pressa em aprovar um projeto que beneficia as maiores operadoras de telefonia do país ainda precisa ser explicado. O projeto de lei que muda as regras das telecomunicações no Brasil passou pela Câmara dos Deputados sem alterações. No Senado foi discutido e votado em uma única comissão parlamentar. Tudo em menos de 10 dias. Nesta quarta-feira, a senadora Vanessa Graziotin alertou o secretário-geral da mesa do Senado que houve grave violação ao regimento interno e que, mesmo antes de encerrado o prazo de emendas, a matéria foi pautada e aprovada, inibindo os senadores de apresentarem emendas. O memorando pede a devolução do prazo para a apresentação de emendas. Nós estamos entrando com todos os recursos parlamentares, mandato de segurança, e aí nós vamos até o Supremo para que se evite esse entreguismo. Aliás, não é entreguismo, repito, é um escândalo de lesa pátria. Este cientista político diz que quando os interesses são polêmicos, deveria haver muito debate antes da aprovação. O que a gente tem notado é um certo efeito trator de medidas sendo passadas de maneira intempestiva, sem discussões, sem debates, sem ouvir a pluralidade de pensamentos da população. O ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, defende o projeto e diz que houve tempo suficiente para a discussão. Ela foi discutida com muita profundidade na Câmara dos Deputados, onde participaram todos os representantes da sociedade civil, os deputados de todos os partidos, as empresas, as concessionárias. Será que o ministro não acha que a sociedade se interessaria em saber por que as maiores empresas de telefonia do país vão ganhar um patrimônio que é de todos? A lei prevê que as teles fiquem com antenas, prédios, redes de cabos que administraram nos últimos 18 anos e que em 2025 deveriam devolver ao governo. O Tribunal de Contas da União calcula que todos esses bens somem mais de 100 bilhões de reais. Já para os defensores do projeto, o valor é menor, 20 bilhões, e retornaria em investimentos que ainda não estão definidos. No primeiro momento, a urgência é tentar convencer da necessidade de se fazer alguma coisa, mas trazer às claras quais são as regras e como isso vai funcionar para o modelo, discutindo com a sociedade amplamente. Se o projeto for sancionado, as operadoras ganham também o perdão das dívidas com multas aplicadas pela Anatel, a agência responsável por fiscalizar o setor. São autuações por não cumprimento de metas e má prestação de serviços. Tanto que as 3 maiores operadoras de telefonia figuram na lista das 10 que mais recebem reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Se você perdoa a multa e, pior, transforma essa multa num incentivo ao investimento, você, na realidade, transforma a multa em prêmio. O que era punição vira ganho. E aí você não regula o setor, não obtém um comportamento esperado nem hoje nem nunca. Essas multas chegam a 20 bilhões de reais. Dívida que as empresas foram empurrando com a barriga e deixando acumular. O mesmo acontece com a demora no desligamento do sinal analógico de TV, o que está sob responsabilidade de algumas teles. O atraso prejudica o consumidor, que recebe uma imagem de pior qualidade.
A esperança é que o pedido de mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal seja aceito e o projeto da nova Lei Geral das Telecomunicações volte à discussão. A primeira reunião sobre o assunto foi marcada com senadores e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que vai julgar o pedido. E hoje acontece a primeira reunião entre os senadores e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que vai julgar o pedido de mandado de segurança. O aumento dos limites de velocidade nas marginais, decidido pelo prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, divide opiniões da população e de especialistas. A definição é mais uma polêmica em torno das mudanças entre o que foi prometido durante a campanha e o discurso depois da vitória na eleição. A equipe de governo do prefeito eleito João Dória decidiu que a partir do dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, os limites de velocidade nas marginais voltam ao que eram antes. Na pista expressa, carros poderão rodar a 90 km por hora. Na faixa central, a 70. Na local, a velocidade vai subir para 60 km. Mas a faixa da direita manterá os atuais 50 km por hora. Mas o aumento de velocidade será apenas nas marginais. Não há estudo para aumentar a velocidade em nenhuma outra via da cidade, porque elas têm uma outra função, uma outra geometria e outro grau de interferência completamente diferente. O aumento de velocidade se concretizou, mas não tem sido assim com outras promessas de campanha. O programa que atende os usuários de crack é um exemplo. O prefeito anunciou que não haveria mais vagas em hotéis, nem pagamento em dinheiro pelos dias trabalhados para a prefeitura. Agora a equipe de Dória já admite manter parte das medidas do atual programa. Como parte do programa de contenção de despesas, João Dória afirmou que reduziria o número de secretarias de 27 para 20. Chegou a dizer que a de pessoas com deficiência passaria a ser uma coordenadoria. Mas daí veio a pressão, inclusive do próprio partido. E o prefeito eleito acabou voltando atrás. Dória também falou que a virada cultural seria transferida para o Autódromo de Interlagos. Mas depois a equipe disse que apenas alguns shows seriam levados para o autódromo. Outros eventos continuam espalhados pela cidade. A política brasileira, ela começa de um jeito e termina do outro. Sobre as creches, João Dória garantiu que precisaria de 1 ano para acabar com a fila de espera por vagas. Algo que o secretário de Educação, Alexandre Schneider, recém-nomeado, não levou adiante. Outro recuo foi em relação aos salários dos servidores. O prefeito eleito disse que não haveria reajuste em 2017. Descontentamento foi grande entre sindicalistas e aliados. E Dória passou a dizer que os reajustes já negociados com a atual gestão e previstos no orçamento do ano que vem estão mantidos. Ainda na linha de redução de despesas, Dória incluiu cortes nos contratos com as empresas de transporte coletivo. Depois disso, o setor divulgou que haveria mais de 10 mil demissões. O prefeito eleito desistiu da proposta, mas negou que tenha voltado atrás em promessas de campanha. Nós temos que ter cuidado e zelo com a implementação das propostas, mas todas elas serão colocadas em prática e de imediato. Para este especialista, as mudanças de decisões apontam para uma fragilidade política. Eu não consigo justificar os vai-vens, a não ser na ausência de política. Ações de governo fundamentadas numa ampla representação social com vistas ao bem comum. A carteira de habilitação vai mudar para dificultar as falsificações. As mudanças valem para todo o país a partir já de janeiro. As mudanças vão ser feitas nos documentos novos. Quem tem a CNH válida não precisa trocar o documento. Uma das principais alterações é a troca da tinta azul esverdeada da tarja, que fica acima da foto, para a cor preta, e a figura do mapa do estado emissor do lado direito. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarelado e os números poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta.
E outra novidade para o motorista é que o DPVAT, seguro obrigatório, vai ficar, acredite, 37% mais barato ano que vem. Carros vão pagar R$ 63,69 e motos R$ 180,65. Na próxima semana, aqui na tela da Record News, você terá uma programação especial de fim de ano. Pois é, retrospectiva dos famosos, as notícias que marcaram o ano de 2016 e ainda um documentário muito especial que promove uma mensagem de esperança, humanismo e superação. Acompanhe. Olá, eu sou Ivo Goulart, diretor do filme Além da Luz, que será exibido aqui na Record News nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, às 22h30. O documentário Além da Luz nos conta a história de 7 cegos brasileiros que nos mostram, através de muito otimismo, como vive uma vida normal e até mesmo mais produtiva que muitas pessoas comuns. O filme já foi exibido nas Nações Unidas em Nova York, na Unesco em Paris e em muitos festivais de cinema pelo mundo. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa história com a gente aqui na Record News. Isso aí. Meio-dia, 25 minutos. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Até já. Agora, meio-dia e meia, horário brasileiro de verão. Link Record News de volta na sua tela. De volta, e a gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lid, boa tarde, Nola. Beleza? Tudo bem? E boa tarde para você que está assistindo a gente. Eu prometo que eu não vou falar do Neymar com a Marquezine, possível volta. Prometo que eu não vou falar disso. Vou falar de outro assunto. A gente começa com uma história que causou bastante polêmica na web, hoje cedo, porque uma youtuber... ela conseguiu entrevistar o Vin Diesel. Eu nunca sei se é Vin Diesel ou Van Diesel, o ator de Velozes e Furiosos, esse mesmo, você conhece bem ele. E ele foi bem deselegante na entrevista. Ele ficava parando a resposta para ficar cantando ela. Chavecou mesmo, assim, sabe? E teve muita gente que achou que foi machista, que foi errado da parte dele, foi no mínimo não profissional. A gente tem um pedacinho do vídeo para colocar para vocês, é legal que vocês assistam e tirem as suas conclusões. Vamos rodar. And before that, I didn't know any movie stars. But Tom Hanks was the first one. And God, you're so beautiful. God, she's so beautiful, man. Am I right or wrong? Look at her. How am I supposed to do this interview? Look at this woman. Tell me your story. She's so beautiful. Coño, man. Talk to me, baby. Tell me your story. Tell me yours. Let's get out of here. Let's go. Let's go have lunch. My God, I love her. Look how beautiful she is. Thank you. God, wow, man. So, Tom Hanks? Wow, man. Yeah, Tom Hanks. Tom Hanks? Tom Great Hanks. guy. He was Hilton a Hanks, great hein? guy. Hilton Hanks. Ela ficou bem envergonhada. Eu peguei essas imagens do YouTube dela, da Carol, coloquei aqui para vocês. É uma entrevista exclusiva que ela fez, muito legal da parte dela ter conseguido a entrevista. Conseguiu ter um jogo de cintura ali, mas causou muita polêmica. O que vocês acharam? Eu acho que assim, ele poderia ter elogiado. Tá bom, beleza, ai, como é bonito. E parado por ali, né? Não precisa insistir, ainda ela tá ali profissionalmente, fazendo uma entrevista. Ela fica completamente constrangida. Eu acho que faltou um pouco de semancol nele. Exatamente. Na frente dos outros ali ainda, né? Câmera ligada, sem a menor pudor. Quantas vezes será que ele não fez isso? A gente pode tirar várias conclusões diante disso. Acho que faltou assessoria aí para o Vin Diesel, né? Teve gente defendendo ele, falando assim, pô, não pode elogiar mais agora que tudo é problema. É que eu, particularmente, achei que ele exagerou um pouco. Ele viu que não deu e continuou cutucando, sabe? Não, e ela disse, né? Ela falou... Conte sua história, né? Vamos voltar. Hanks, né? Obrigado, mas vamos lá. Não, mas vamos almoçar, vamos sair daqui. Ele fez isso mais de uma vez na entrevista, tá? Essa é só uma delas. Eu trouxe uma, mas ele fez mais de uma vez isso. Chato. Ficou chato. Polêmica do dia. Outra coisa que a gente tem, uma novidade interessante do Uber. Ele agora deixa você escolher algo que não lugares como destino, mas sim pessoas. Essa imagem que a gente está mostrando para vocês, quando você vai lá escolher, você aperta para onde você vai. Em vez de colocar um lugar, você coloca o nome de um amigo. Eu colocaria, por exemplo, Lidiane, aí vai um alerta para você. Rafael Calisto quer ir para onde você está. Se você der ok, ele manda o seu lugar. Amigo de Facebook, por exemplo, conta conjunta com o Facebook então, ou não? Mas aí você teria que ter autorizado o seu Facebook ali para ele pegar os contatos, entendeu? Então, assim, é um negócio que é bem tranquilo, é privado. Se você não der o send, não vai a sua localização para a pessoa. Mas ele está tentando
criar uma rede ali para que eu possa ir aonde você está sem você ter que me passar o lugar. Tá vendo ali que aparece a pizzaria? A pessoa pergunta, por exemplo, Lidiane, onde você está? Eu mando ali, coloco o nome da Lidiane, aí ela tem que autorizar o endereço dela. A solicitação, será que eu quero que ele venha? E aí... É isso que eu coloquei para vocês. Com medo por conta de segurança, né? Tem ali em inglês, né? Então é bom a gente explicar, porque quem não consegue ler inglês, para saber mais ou menos como é. Olha lá, você quer mandar onde você está para a Sofia, que é ali o fake, né, da propaganda, eles fizeram a simulação. É mais ou menos essa a ideia. Vamos ver como caminha aqui. O Uber atualizou o aplicativo, o meu já está diferente hoje. Vamos ver se ele vai colocar essa função aqui para nós. Além disso, tem mais uma coisa que eu achei muito legal. Essa é muito legal mesmo. Quem acompanha aqui o link, o De Olho nas Redes, lembra que algum tempo atrás eu mostrei os óculos do Snapchat. É um par de óculos escuro, normal, com 2 câmeras, uma de cada lado. Teve gente que usou muito mal, o primeiro uso foi com imagens eróticas, deu um maior problema. Só que agora tem um uso que é muito interessante, eu acho legal a gente mostrar. Um cirurgião, dando aula, ele coloca os óculos e cerca de 200 alunos assistiram essa cirurgia como uma forma de aprendizado. É claro que eu não deixei a cirurgia inteira, coloquei só uns pedaços, vocês não precisam assistir, já que vocês não são alunos de medicina. Então, tem aí a imagem do médico, ele coloca os óculos do Snapchat e transmite a cirurgia. Mas é aí que a gente vê, né, o quanto a tecnologia tem poder para aquelas mentes que só pensam bobagens, que foi o primeiro caso, e agora sim um uso científico que pode ajudar muitas pessoas de uma vez só. Mais um caso que mostra que a tecnologia está aí para você usar como você acha que você deve. O uso, se é bom ou se é ruim, cabe a você. Então, se você tiver um óculos com câmera, você pode fazer muita coisa. Desde filmar uma cena erótica, tentar filmar, sabe? Vai ter gente, com certeza, na hora que esse óculos cai no mercado, tentando filmar embaixo da saia das moças no ônibus. Tenho certeza, vai dar maior briga, vai ter gente presa. Mas, por outro lado, você tem um cirurgião ensinando os alunos. Então, a tecnologia está aí e você pode usar como você achar melhor. Tá ótimo, Calixto. Muito obrigada, então, pela participação de hoje. A gente espera amanhã. Com certeza. Saio de férias aí para o ano novo, amanhã é o último dia. Vamos ver se a gente não faz uma retrospectiva bem legal. Show de bola, Calixto. Tá bom? Até mais, então. Tchau, gente. Bom, agora a gente vai já direto a Brasília, porque quem fala agora é o ministro do Trabalho. Vamos ouvi-lo. Ministro Ronaldo Nogueira tem a palavra. Cumprimentar também os ministros Henrique Meirelles, ministro Diogo Oliveira, ministro Moreira Franco, que fazem parte desse time extraordinário que o presidente Michel Temer escolheu e que tem compromisso com o Brasil. Fazer um agradecimento muito especial às centrais sindicais, todas as centrais sindicais que nos receberam, a UGT, a CSB, a Força Sindical, a CUT, a CTB, a Nova Central, acredito que eu não esqueci de nenhuma, foram todas citadas, a Condutas, a todas as centrais sindicais, que nós temos aqui os nossos presidentes, alguns presidentes não puderam vir, mas enviaram representação. Hoje nós recebemos ali no Ministério do Trabalho ainda as nossas centrais contribuindo, manifestando as suas preocupações. Os presidentes que já falaram aqui, o presidente Ricardo Patá, eu sou comerciário assim como ele, o presidente Neto, que também se manifestou, o nosso presidente Juruna, os demais secretários, as demais representações, aquelas que não quiseram se manifestar, mas estiveram presentes, participando da contribuição, ouvindo e fazendo as suas manifestações. Eu quero citar também os nossos... aqui nós temos o caso do Mário Teixeira, que é diretor executivo da CTB, está lá o querido Mário. O presidente Adilson contribuiu muito, de uma forma muito especial, para que esse texto fosse elaborado de uma forma que contemplasse as necessidades do nosso país. Citar aqui o nosso presidente, o Paulo Scaff, que deu uma contribuição extraordinária também.
o Paulo Afonso Ferreira, vice-presidente da CNI, Admir Santana, vice-presidente da CNC, e Daniel Carrara, assessor executivo da presidência da CNA, o nosso José Veloso, presidente executivo da ABIMAC, e no momento em que eu cito aqui os nossos queridos deputados, o líder do governo, deputado André Moura, eu quero citar os demais deputados, queridos amigos que estão aqui, Admir Camilo, Roberto de Lucena, o nosso querido... Isso. E os deputados federais que estão aqui presentes, que ali no Congresso Nacional têm o compromisso com o Brasil. O deputado Darcísio Peronde, gaúcho, amigo especial, o Alfredo, o Walter, está aqui, isso, o Walter Nives, nossos deputados federais. Eu escrevi um discurso aqui, eu vou ler rápido ele, porque esse momento ele é especial. Eu vou pedir a compreensão do presidente e dos ministros aqui, depois vocês mas eu preciso deixar registrado aqui. É um momento muito especial para o Brasil. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O Getúlio Vargas usava essa expressão. E ele inspira todo esse momento para todos nós. Trabalhadores empregados e trabalhadores empresários. Não existe divisão de classe no Brasil. Todos são brasileiros. Trabalhadores autônomos, trabalhadores profissionais e liberais. Somos todos brasileiros e, ora, estamos unidos contra o maior de todos os problemas de nosso país, que é o desemprego. E se o mundo é construído com trabalho, bem certo é que a saída da crise que ora assola nosso país depende do trabalhador brasileiro. Não sem motivo é que, consoante expressa disposição constitucional, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo maior o bem-estar e a justiça social. Assim, de nossa união, da concertação empreendida entre governo, trabalhadores e setor produtivo, ora, nasce a proposta possível de modernização da legislação trabalhista com o intuito exclusivo de criar as condições necessárias para a manutenção e geração de emprego e renda para o trabalhador brasileiro e em meio à maior crise econômica da nossa história. O ótimo é o inimigo do bom. Digo isso para ressaltar a importância histórica da proposta que, ora, o governo envia ao Congresso Nacional para elevada apreciação. De fato, se muitas das matérias em debate na sociedade brasileira a respeito da modernização das relações de trabalho não estão inclusas na proposta, bem certo é que o essencial consta nela como fruto do consenso e do diálogo social. Afinal, há 7 meses que o corpo técnico e os dirigentes do Ministério do Trabalho, da Casa Civil e dos Ministérios do Planejamento, da Indústria e Comércio, assim como do Ministério da Fazenda, empreendem vigoroso, saudável e intenso processo de concertação e pacificação com as centrais sindicais e confederações patronais para chegarmos à proposta que ora apresentamos à nação. Assim, desde já vai nosso agradecimento ao corpo técnico e aos dirigentes de todos esses ministérios pelo trabalho incansável, tão exitosamente empreendido. Todas as 6 principais centrais sindicais foram ouvidas. Igualmente, as 3 principais confederações pelo horário brasileiro de verão, a gente acompanha a cerimônia que acontece nesse momento em Brasília. Quem fala agora é o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, antes da fala, então, tão esperada do presidente da República, Michel Temer, sobre o anúncio dessas reformas trabalhistas. Bom, enquanto a gente acompanha, o link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes com mais informações direto de Brasília. Até já. Fique com a gente.
Meio-dia, 48 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. E de volta com o tema da nossa enquete. A gente perguntou para você no início dessa edição, porque a gente lembra, o presidente Michel Temer anunciou agora há pouco, por volta das 10h30, 11 horas da manhã, de que o FGTS agora, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vai poder ser liberado, aquele inativo. O FGTS inativo é aquele que quando você muda de emprego, você não retira, você não é demitido, só muda de emprego, fica ali parado, então, esse FGTS. Esse FGTS inativo, então, agora vai poder ser resgatado. Atualmente, era a cada 3 anos. Se você ficasse 3 anos desempregado, sem carteira assinada, aí você poderia resgatá-lo. Agora, com essa mudança, essa medida, o presidente Michel Temer disse, então, que você pode resgatar esse FGTS por completo. Então, a partir do ano que vem. Agora há pouco, o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, disse que esse calendário, esse cronograma para a retirada do FGTS vai ser divulgado a partir do dia 1º de fevereiro e aí as pessoas vão poder retirar no mês de aniversário. Então, esse cronograma só a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. Bom, agora a nossa pergunta. Você, com essa medida, você vai aproveitar, vai retirar o seu fundo de garantia, aquele inativo? Você vai fazer isso? Sim, não, hashtag Link Record News, vote, participe. Você também pode votar e participar pelo nosso WhatsApp, né, Lidiane? Exatamente, o número aparece agora na sua tela, DDD 11 95307 1851. E são essas mensagens que vamos conhecer agora. Tem mais participação na tela, chegando pelo WhatsApp. Vamos ver quem mandou agora a opinião sobre o assunto. Para participar, lembrando, muito fácil, hein? DDD 11 95307 1851. Se você estiver fora do país, basta colocar o 55 na frente. Tem aí a mensagem do Marco Antônio de Mogi das Cruzes. Essa notícia veio em boa hora. Estou afastado do trabalho desde fevereiro de 2008 por problemas cardíacos. Esta notícia da liberação das contas inativas vai me ajudar muito. Bacana, Marco. Obrigada pela mensagem. O José Carlos de Porto Velho, Rondônia. Acho a medida justa, pois assim o dinheiro fica circulando no mercado. Tá aí, José. Muito obrigado pela sua participação. Tem também mensagem que chega agora de São Paulo, capital. Paulo, pretendo sacar os recursos e pagar as minhas dívidas. Muita gente também vai dar esse destino, viu, para o dinheiro ali das contas inativas. Obrigada, Paulo. O Alberi Machado, de Chapecó, Santa Catarina. Eu vou retirar o meu FGTS para colocar na poupança. Uma sugestão. Teria que fazer lei para retirar o FGTS para reformas. Tá aí. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que quando você faz reformas, acho que você já consegue retirar parte dele, pelo menos. Alberi, procure aí no seu banco, na Caixa Econômica. Obrigada pela participação, Alex, de Fortaleza, Ceará. O FGTS é um direito de todo trabalhador, mas é óbvio que isso está sendo feito por causa do desemprego no futuro. O governo gosta de ludibriar o povo, é o que acha o Alex. Obrigada pela participação, faça como eles. Siga aqui, registrando a sua opinião na Record News. Bom, agora a gente volta então com imagens ao vivo de Brasília. O ministro do Trabalho continua falando. Ele deve anunciar então medidas para a modernização das leis trabalhistas. Vamos acompanhar então essa cerimônia. Esse anúncio deve ser feito durante a cerimônia. Também se aplica a afastamentos previdenciários, como por acidente de trabalho, até o limite da concessão da aposentadoria por invalidez, de acordo com o artigo 475 da CLT. Já no trabalho por tempo parcial, disposto no artigo 58 da CLT, são as seguintes alterações propostas. Amplia a contratação de até 25 horas semanais para até 26 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras ou de 30 horas semanais sem permissão de hora extras. Define que horas extras devem ser compensadas até a semana seguinte. Se não forem compensadas na semana, devem ser pagas na folha de pagamento subsequente. Estipula a possibilidade de conversão em dinheiro de 1/3 das férias. Dispõe que as férias seguirão regra dos demais trabalhadores da CLT e não mais limitadas a 18 dias. Atualmente, o artigo 130 da CLT será revogado. Nesse tocante, importante salientar o grande potencial de geração de emprego dessas mudanças. Por exemplo, a participação dos contratos a tempo parcial no tempo de emprego nos países membros da OCDE gira em torno de 16%.
No Brasil, estudos do IPEA indicam que a participação da contratação a tempo parcial é de cerca de 6% do total de emprego no país. De acordo com esses números, constata-se que o Brasil tem potencial de geração de cerca de 10% de empregos nessa modalidade de contratação, ou cerca, há espaço para a geração de cerca de 5 milhões de empregos a tempo parcial. Assim, nessa esteira, há de se consolidar os direitos dos trabalhadores. Reformamos a inspeção do trabalho, reajustando as multas por trabalho informal que eram irrisórias. A multa por empregado não registrados nos termos do artigo 41, assim como no caso de micro e pequena empresa, o valor será bem menor para não inviabilizar o negócio. Por fim, atendemos à solicitação da OAB no sentido de se respeitar a dignidade dos advogados que labutam na justiça do trabalho, que como qualquer trabalhador merecem descanso, trazendo para a justiça do trabalho a contagem dos prazos processuais apenas em dias úteis, como aliás ocorre no processo civil brasileiro. Todas essas propostas serão enviadas ao Congresso Nacional através de projeto de lei em regime de urgência, como requer a matéria. Enfim, senhoras e senhores, esperamos que com essas medidas, além da edição da medida provisória que prorroga o programa de proteção ao emprego por mais 2 anos, transformando em programa de seguro-emprego, possamos rapidamente retomarmos a empregabilidade em nosso país. Nesse tocante, gostaríamos de ressaltar que o PCE investirá em 4 anos 1,3 bilhões de reais, mantendo 200 mil postos de trabalho a um custo 25% menor do que se fôssemos pagar o seguro-desemprego a esses trabalhadores e privilegiando as micro e pequenas empresas. Concertação, pacificação, diálogo, consolidação, aprimoramento dos direitos do trabalhador, ordem e paz social. Eis os valores que, por ordem expressa do senhor Presidente da República, tem nos norteado à frente da pasta do trabalho e que, singelamente, esperamos ter sido expressos das propostas que hoje submetemos à elevada apreciação do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. Que Deus abençoe nosso presidente, que Deus abençoe o Brasil. Obrigado a todos. Meio-dia, 56 minutos pelo horário brasileiro de verão. Você acompanha em Brasília a cerimônia que contou aí com a participação de diversos integrantes das centrais sindicais e também há pouco aí com a fala do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Foi ele quem fez os anúncios dos principais pontos, os detalhes aí dessa reforma trabalhista. Entre elas, a questão do trabalho temporário. Agora, há um aumento do prazo de contratação de 90 para 120 dias. Nesse momento, e o texto da lei mostra que os direitos de um CLT estão garantidos também para esse tipo de trabalhador. Agora, o presidente Michel Temer deve fazer um pronunciamento e assinar, inclusive, essa proposta da reforma trabalhista. Essa proposta que deve ser enviada ao Congresso Nacional em regime de urgência. A gente te lembra que o Congresso está em recesso, deve retornar então no dia 1º de fevereiro, já do ano que vem, e aí esse processo todo deve ser discutido também com os congressistas na Câmara dos Deputados e depois também no Senado, essa reforma trabalhista que tanto foi discutida durante o ano. Assim que Michel Temer já assume a presidência da República, ele já falava nessa reforma trabalhista. Lembrando também que o ministro do Trabalho anunciou que as horas extras passam agora a ter que ser compensadas até a semana seguinte. E estipulou também a conversão em dinheiro de 1/3 das férias dos temporários, seguindo justamente as mesmas regras dos trabalhadores que são contratados com a carteira com registro em carteira. Olha, eu quero pedir licença a todos, aos ministros, ao presidente
Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal do Trabalho, aos deputados federais, deputados estaduais, representantes das centrais sindicais, representantes das federações, confederações, as senhoras e os senhores, eu quero pedir licença para saudar a todos, em nome daquele, digamos assim, que é o centro de nossas atenções nesse momento, que é o ministro Ronaldo Nogueira. E quero dizer, viu, Ronaldo, que o governo acaba de ganhar, Paulo Scaff, um belíssimo presente de Natal. Vocês sabem que o Natal é o momento da fraternidade, é o momento da solidariedade, é o momento da irmanação, é o momento em que as pessoas deixam de lado as suas quesilhas, as suas disputas e se unem e se reúnem familiarmente ou socialmente para a prosperidade. Foi muito bem o que nós assistimos aqui neste momento, que foi chamado corretamente de momento histórico, líder André Moura. Foi exatamente isso. Foi uma fraternidade absoluta, acho que até, penso eu, é caso ímpar, que numa questão tão aparentemente polêmica, como se falava no passado, sobre a modernização da legislação trabalhista, e eu me recordo que logo nos primeiros momentos, quando eu mencionava este fato, as pessoas me diziam: Temer, você vai ter um trabalho extraordinário, porque esta matéria é muito polêmica, vai gerar os maiores conflitos do país. Mas eu tinha escolhido o Ronaldo Nogueira como ministro do Trabalho, e conheço a sua humildade, a sua tranquilidade, a sua serenidade. E eu falo isto, meus senhores e minhas senhoras, não é apenas para enaltecer a figura do Ronaldo, mas é que o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de fraternidade, de tranquilidade, de harmonia, de serenidade. Então, quando me diziam isso, eu tenho certeza que o Ronaldo vai dialogar intensamente, e esta é uma marca do nosso governo. Eu, de vez em quando, resumo a ideia do governo pela ideia do diálogo. E eu sabia já, que ninguém melhor do que o Ronaldo faria um diálogo amplo com as centrais sindicais, com as federações de indústria, de serviços, etc., com os mais variados setores, para que nós pudéssemos, neste dia, receber, como disse, esse presente de Natal. Eu acho que esta simbologia, Ronaldo, ministros, deputados, é muito importante, porque nós estamos vendo, pelas palavras de todos que se manifestaram, do Patá, do Neto, enfim, de todos, que há uma tendência no país para que haja essa unidade. Se nós hoje conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com os setores de trabalhadores, e estou falando das duas forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, devem aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, por que não dizer que a partir deste Natal nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros? Eu não tenho dúvida disso. Portanto, eu quero mais uma vez usar como símbolo o Ronaldo, porque, na verdade, nós devemos afastar aqueles maniqueístas que acham que a verdade está só de um lado, afastar aqueles que são raivosos, aqueles que usam, digamos, a irritação para contestar. Eu sempre digo, contra o argumento deve apresentar-se documento, e o que o Ronaldo apresentou no dia de hoje foi exatamente um documento, porque nós acabamos de assinar documentos que foram por ele, pela sua equipe e, devo dizer também, como ele salientou, por toda a equipe de governo. Isto foi fruto, ministro Ives Gandra, presidente Ives Gandra, da Silva Martins Filho, de muito diálogo, de muita conversa interna também no governo, e que nos permitiu chegar ao dia de hoje. O Ronaldo estava preocupado com, digamos assim, a extensão do seu discurso. Pois eu prestei, e todos prestamos, extraordinária atenção a tudo quanto ele disse. E, ao cumprimentá-lo, eu disse: olha, meu caro, sobre isto ser justificativa do projeto de lei, eu vou mandar imprimir
Vamos mandar imprimir e mandar para todo deputado, senador, para todas as federações, porque há conceitos básicos que foram tratados no seu discurso, conceitos essenciais para a formulação daquilo que hoje traz o que é símbolo para todos nós, a paz entre trabalhadores e empregadores. Eu vejo que este momento, portanto, Ronaldo, meus amigos, minhas amigas, eu vejo que este momento, véspera de Natal, nós devemos carregar na nossa alma, no nosso coração, no nosso raciocínio, a ideia não apenas da paz entre, digamos, trabalhadores e empregadores, porque muitas e muitas vezes eu ouvi aqui afirmações de que isto reduz até os litígios trabalhistas, o que termina, por assim dizer, com uma litigiosidade social que tipifica muito as relações de trabalho. Mas nós queremos, na verdade, usar este momento, esta simbologia, como um momento em que nós devemos acabar com a litigiosidade social do país. E por isso eu digo, Ronaldo, neste momento, o símbolo desta solenidade chama-se paz social. E você contribuiu para isso. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. 1h04 pelo horário brasileiro de verão. A gente acompanha então a cerimônia feita para o anúncio das propostas dessa mini reforma trabalhista que contou com a participação e a todo momento foi colocado bem claramente que essas propostas foram debatidas anteriormente com representantes das centrais sindicais, representantes então dos trabalhadores para que hoje o anúncio fosse realizado. Contamos aí com o anúncio dessas medidas pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e depois, então, Michel Temer enfatizando que tudo isso que acaba de ser anunciado foi realmente um belíssimo presente de Natal. O governo acaba de ganhar, então, um belíssimo presente de Natal, segundo as palavras do próprio presidente Michel Temer. Alguns pontos aí foram colocados de forma bem clara, como, por exemplo, o trabalho temporário, que passa a valer de 90 para 120 dias e com os mesmos benefícios de um trabalhador que tem o registro ali em carteira. Aliás, esse contrato também deve ser agora registrado em carteira. Exatamente, inclusive ainda falando sobre o trabalho temporário, a carga horária passaria então das 26 horas e ela poderia ser até, aliás, aumentaria então a carga horária para 26 horas, com 6 horas extras e também até 30 horas semanais. Lembrando que essas horas extras devem ser compensadas até a semana seguinte, a qual elas foram realizadas. Todas essas propostas vão ser aí minuciosamente ainda explicadas, detalhadas e ao longo da nossa programação você segue acompanhando. Hoje um dia muito movimentado em Brasília, inclusive contamos mais cedo com o anúncio então da liberação do saque do FGTS. Exatamente, o saque do FGTS, aquele que está parado, né? Aquele FGTS inativo, que eles chamaram assim, o FGTS inativo, quando você muda de emprego, você não recebe o benefício do FGTS, porque foi uma opção sua, você troca de emprego, vai para um emprego melhor de repente, e aí esse FGTS você só poderia retirar em alguns poucos casos, para a compra, então, de repente, de uma casa ou depois de 3 anos sem a carteira assinada e também, em alguns casos de doença, também você poderia resgatá-lo. Agora não. Agora, isso de acordo com essa medida do Michel Temer anunciada agora pela manhã, você pode retirar o FGTS por completo, a hora que você quiser, e esse cronograma será feito, então, a partir do dia 1º de fevereiro. A gente lembra 2 medidas, então, muito importantes, que mexem aí com a economia do país e também com o setor trabalhista do nosso país, em um momento que a popularidade de Michel Temer ia caindo, né? Vamos ver agora, de repente, se são medidas realmente populares ou populistas, né, Lidiane? É verdade. Michel Temer que chegou a afirmar que não pensa em qualquer tipo de anúncio de renúncia, já que há uma pressão popular muito grande e cogitava, assim, inclusive, esse anúncio dele, mas não. Ele disse que não pensa em nenhum momento em renunciar e segue, então, com o governo, anunciando essas 2 medidas muito importantes no dia de hoje, antes do recesso aí de todos os políticos, enfim, o recesso às férias dos parlamentares. Outra medida importante que ele anunciou também de manhã foi sobre a redução nos juros do rotativo do cartão de crédito. Ele disse que a partir do ano que vem, então, esses juros cairiam pela metade. A gente aguarda também para ver o que vai acontecer em Brasília e também em todo o Brasil. Bom, fique sempre bem informado aqui na programação da Record News, ao longo de toda a programação, os detalhes dessas medidas que devem impactar sim, e a gente espera
recupera de forma positiva o bolso do trabalhador, o teu e o nosso aqui. O Link Record News aproveita, faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Agora, 1h da tarde, mais 12 minutos, horário brasileiro de verão. Você está aqui no Link Record News. Vamos falar agora sobre o mundo nerd? Que tal? A cultura pop também tem espaço aqui no Link Record News todas as quintas-feiras. E hoje quem traz pra gente as novidades da semana, dos games, séries, cinema, música, quadrinhos, é a Sônia Souza. Oi, Sônia. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a Daiane está de folga e eu aproveito para trazer para vocês muita coisa legal. Tem jogo do Super Mario Bros. Para celular, mais heróis no cinema e até uma boy band coreana que faz o maior sucesso. Então se liga! Para começar, vamos de cinema. O filme derivado do universo dos X-Men já tem possível data para iniciar a produção. X-Men, Os Novos Mutantes, deve ser o título do longa, que pode começar os trabalhos em maio de 2017 no Canadá. O elenco ainda não foi divulgado. O filme será inspirado nas histórias em quadrinhos da Marvel, mostrando um novo grupo de heróis passando por treinamento no Instituto Xavier, a base dos X-Men. Há um tempinho, o diretor e roteirista Josh Boone divulgou no Instagram imagens dos possíveis personagens que vão formar a equipe. Magia, Lupina, Miragem, Míssil e Mancha Solar, que é brasileiro, foram destacados por Boone. E a gente vai ficar ligado em todas as novidades sobre esse filme, hein? Bom, vamos continuar falando de Marvel. Sabe o vilão Venom do Homem-Aranha? Aquele feioso, aterrorizante do uniforme preto? Never wound what you can't kill. Olha só que ideia curiosa. Em março do ano que vem, a Marvel Comics vai lançar capas variadas de Capitão América, Wolverine, Hulk, Deadpool, Pantera Negra e muitos outros com traços do famoso vilão. Venom surgiu em 1984 e se transforma quando um material orgânico, um simbionte, se hospeda no repórter Ed Brock. Resta então aos colecionadores aguardarem essa novidade. Tem um clássico dos games na área. Quem aí nunca jogou Super Mario Bros? Provável, não é mesmo? A boa nova é que a Nintendo lançou um jogo para tablets e smartphones. Super Mario Run lembra bastante a ação dos tempos de videogame. Em poucos dias, o jogo teve mais de 37 milhões de downloads. 10 milhões só no primeiro dia. Para iniciar a saga, você pode baixar de forma gratuita, mas a história completa custa $10. E isso, claro, tem gerado muitas críticas dos jogadores. Quem quiser conferir essa versão está disponível para iOS. Já para o sistema Android, deve chegar só no ano que vem. A gente fala agora sobre uma série muito famosa na década de 90. Depois de muitos anos, Twin Peaks vai ganhar uma nova temporada. Criada por Mark Frost e David Lynch, a série trata da misteriosa morte da estudante Laura Palmer, na cidade de Twin Peaks. A história dá início a vários problemas para 2 agentes do FBI responsáveis pela investigação do caso. Na época, o seriado foi considerado revolucionário, pois era diferente de tudo que já havia sido feito, com uma mistura de suspense, drama policial, humor e mistério. O próprio criador, o David Lynch, vive o agente Gordon Cole na nova temporada. A nova temporada ainda não tem data de estreia, mas a previsão é 2017. Você aí de casa já ouviu falar em K-pop? Pois é, a música pop coreana faz muito sucesso no mundo inteiro e deu fama ao cantor Psy com o hit Gangnam Style em 2012. Só que não para por aí, tem uma banda muito famosa que está vindo pro Brasil. Os Benton Boys, também conhecidos como BTS, confirmaram 2 shows no país em março de 2017. A turnê faz parte da divulgação do segundo álbum, intitulado Wings, que foi sucesso de vendas e primeiro lugar no iTunes em 26 países.
meninos ainda colecionam vários prêmios. E segundo a Forbes, foram os artistas mais retweetados do Twitter este ano. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. Tchau, gente! Valeu, Sônia. Obrigado. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. 1h22, Link Record News de volta na sua tela. A gente volta com uma história infelizmente absurda, né, Lidiane? Pois é, um bebê nasceu no chão da sala de espera de uma maternidade no Rio de Janeiro. A mãe ficou 2 horas aguardando o atendimento. O flagrante aconteceu na maternidade Leila Diniz, na Zona Oeste. Repare que 2 funcionários ajudam a grávida que está amparada por seu acompanhante. Mas o bebê já nasceu. 2 funcionários do hospital ajudam a gestante. De repente, o bebê começa a chorar. Em seguida, várias pessoas aparecem para socorrer a gestante. O bebê já está com uma funcionária. Agora, a mulher é levantada e colocada em uma cadeira, enquanto os parentes dela reclamam. Ninguém se preocupou, ninguém se preocupou. Ninguém se preocupou, não. Parentes disseram que a gestante ficou 2 horas aguardando atendimento e quando percebeu que o bebê ia nascer, se sentou no chão com medo que o recém-nascido caísse. A mãe continua internada e está bem. Ela deu à luz a um menino que nasceu com 2,8 kg e que também passa bem. Que bom que os 2 passam bem. Bom, a direção do Hospital Maternidade Leila Diniz informou que a gestante deu entrada na unidade em trabalho de parto e passou por avaliação médica e de enfermagem. Mas o bebê nasceu enquanto ela esperava para fazer um exame, uma espera, de acordo com a família, de 2 horas. Uma gestante, de acordo com o próprio hospital, que chegou ao hospital em trabalho de parto. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Continue com a gente, até já. 1h27, pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta com calor, praia, muito sol, combinação perfeita para uma boa diversão. Mas atenção, viu, Nolan? O protetor solar é indispensável. No verão, os cuidados com a pele precisam ser rigorosamente seguidos. Mas será que todos têm essa consciência? Você usa protetor solar? Não tenho costume de passar. Mas você sabe que é importante? Sei. Mesmo no dia a dia, é preciso usar o filtro solar. A gente recomenda o uso do filtro solar no verão, no inverno, dias nublados. Na hora de comprar, são tantas opções. A escolha do fator depende do tipo de pele e do tempo de exposição ao sol. Quanto maior o número, mais eficaz é a proteção. Na praia, os cuidados devem ser redobrados. Na piscina também. Crianças até os 6 meses de idade não devem ir. A dica é evitar tomar sol das 10 horas da manhã às 3 da tarde. Mesmo quem deseja se bronzear deve usar o protetor, pois ele não bloqueia o sol e sim protege a pele, como o próprio nome diz. A recomendação é se proteger com o filtro solar meia hora antes da exposição ao sol. E ele deve ser reaplicado na pele a cada 2 horas. Mas para quem gosta de ficar o tempo todo na água e mergulhar bastante, é melhor passar o produto mais vezes. No próprio rótulo vem a informação quanto à sua resistência à água, se é alta ou muito alta. Está escrito atrás da embalagem, né? Sempre está escrito para reaplicar. Então a gente segue o que tem que seguir o que está lá, né? Mas dificilmente a gente segue. Então, você acompanhou nesta edição do Link Record News anúncios importantes feitos pelo governo de Michel Temer. Mais cedo, então, teve a liberação do resgate do saldo do FGTS das contas inativas para ser utilizada da melhor forma para o trabalhador. Lembrando que o calendário para resgate desse valor será anunciado a partir do dia 1º de fevereiro. Exatamente, contas inativas até o dia 31 de dezembro de 2015. Pessoal que mudou de emprego esse ano, esses não terão direito, não. Teremos também a diminuição
redução em até 50% no valor dos juros do cartão de crédito, aquele rotativo que forma uma bola de neve. Isso é uma medida justamente para estimular o crédito e a economia. E, por fim, o anúncio da reforma trabalhista numa cerimônia que aconteceu agora há pouco em Brasília. Exatamente. E essas mudanças, inclusive, dizem respeito também ao trabalhador temporário, que agora terão os mesmos direitos do trabalhador comum, inclusive carteira assinada. Exatamente. Fique de olho, então, na programação da Record News. Ao longo da programação, mais detalhes de todas essas medidas anunciadas nesta manhã. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News, a gente lembra, vai ao ar em 2 edições, 11 da manhã e também às 3 horas da tarde, Record News. Informação para você crescer. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.